Boa noite, graça e paz. É muito bom estar aqui com vocês nesse domingo de culto. Eu gostaria de estar lendo a palavra com vocês no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde diz assim: Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A palavra descreve que a gente deve ser humilde para sujeitar-se a Deus, pois Deus, ele resiste aos soberbos. Vamos orar nesse momento. Senhor, eu coloco-me diante da Tua presença, coloco essas pessoas diante da Tua presença, Senhor, o culto de hoje diante da Tua presença, a preletora, Deus, e eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos encher da Tua palavra nesse momento, Deus, e que a Tua presença possa ser totalmente real em todo momento da pregação. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz a todos vocês. E neste momento eu quero convidar você a adorar ao Senhor juntamente conosco, não se limitando às paredes de um templo, mas fazendo do seu local um local de adoração ao Senhor. Eu quero, antes de começarmos, pedir para que você esteja aí ligado na nossa interação. Escreva aí o seu glória a Deus no chat, mesmo que não seja presencial. Dê seu glória a Deus aí no chat, para que nós façamos essa interação aqui como Ministério de Louvor, como membros, e cantemos juntamente ao Senhor. Nós estamos aqui como condutores de adoração. Nós queremos cantar junto com vocês e entoar junto com vocês um louvor. Como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Erga a sua voz, abra o seu coração e cante a Ele essa noite. Diga: só Tu és santo, só Tu és santo, Só Tu és santo. não há outro Como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Diga, cante: só Tu és santo. Erguemos as nossas vozes e cantamos: só Tu és santo, Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pega a sua voz onde você estiver e diga: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Porque
sempre, amém. Suas vozes digam: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia, aplauda o nome de Jesus onde você estiver aí. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, nosso perfume, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, eu fui perdoado. Fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou, todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. O que mais importa?
ser um vaso quebrado diante das suas mãos, para ser refeito segundo a tua vontade, Deus. Porque mais importa ser um vaso disposto a ser quebrado. Vasos lindos que não querem ser quebrados, Senhor. Às vezes somos vasos lindos que não queremos ser quebrados, Senhor. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. O processo é bom, dói, mas é bom. Dói, mas é bom, porque tudo em ti é bom. Tudo em ti é bom. Então quebra o meu vaso, Senhor. Quebra o meu vaso e me refaz segundo a tua vontade. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, muito mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Tudo vai pra ti, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Bruninha, pela participação e por estar aqui nos apoiando sempre. É sempre bom poder contar com você e com o Jeffrey, né, Jeffrey? Que está ali sentado também. Boa noite a todos, boa noite, pessoal do YouTube. Mais um domingo que estamos aqui, na presença do Senhor, na certeza que é Ele que nos sustenta. E nessa noite, o nosso tema será: Deus resiste o soberbo. Deus falou muito comigo através dessa palavra. Deus falou muito, revelou muito ao meu coração.
e realmente trouxe muita mudança também à minha vida. Eu acredito que hoje é uma das coisas que mais estamos precisando aprender mais de Deus, né? A deixar os nossos orgulhos e acreditar e confiar no Senhor. E o versículo dessa noite, a qual eu escolhi, está lá em Tiago 4,6, que diz: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos estar orando nessa noite. Pai, graças eu te dou, ó Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui, ó Pai, pregando o teu santo evangelho. Ó Senhor, que eu seja boca do Senhor, instrumento do Senhor, que eu venha, ó Deus, diminuir a mim, ó Pai, e engrandecer o teu santo nome. Ó Pai, que esta palavra, ó Pai, possa entrar no meu coração e trazer mudança. Da mesma forma, ó Pai, aquelas pessoas que estão ouvindo nesta noite, que o Senhor possa falar ao coração deles, assim como tem falado com o meu. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Graças eu te dou. Amém. Bom, queridos, lendo o livro de Tiago, eu fiquei assim, bem maravilhada com um pouco da história do Tiago, porque ele sim foi um apóstolo, um seguidor de Jesus, e ele era orgulhoso. E a epístola de Tiago, né, em uma das suas cartas, do Novo Testamento, nós sabemos, assim conhecida por ter escrito cartas como circulares. Por quê? Porque ela não era uma carta direcionada a uma igreja ou uma pessoa, e sim às igrejas. Então, isso me chamou muito a atenção. E se pararmos para olhar a história de Tiago, se pararmos para olhar, lermos os 5 capítulos dele, nós vamos ver que traz muita mudança, traz muitas coisas na atualidade. E olha que tem muitos anos, né, que ela foi escrita. E diferente da epístola de Paulo, porque o Paulo, ela era enviada às igrejas específicas, e em determinados também indivíduos. Então, tem essa diferença. A de Tiago era as igrejas, e a de Paulo já estava ali direcionada a algumas igrejas e a algumas pessoas. A carta é tradicionalmente atribuída a Tiago. Este Tiago é irmão de Jesus. Alguns estudiosos eles afirmam que eram sim, outros discordam dessa afirmação. Mas lá em Mateus 13:55 e Marcos 6:3, lá ele alega e fala e determina, e que é onde está identificado que como um dos irmãos consanguíneos de Jesus Cristo. Então, realmente afirma, e devido dessa afirmação, alguns estudiosos também confirmam que era Tiago, irmão de Jesus. Mas Tiago somente se tornou um seguidor. Estou dando essa introdução para que nós possamos chegar no versículo, porque o Tiago, ele só se tornou seguidor de Jesus após a ressurreição de Jesus, porque nem ele acreditava em Jesus. Era uma loucura, né? E após a sua ressurreição, ali ele acreditou, né? Ele aceitou Jesus como Messias e Salvador da sua vida. E ali ele se converteu. Ele se tornou um chefe das igrejas de Jerusalém. E é mencionado em primeiro lugar como um dos pilares da igreja, que está lá em Gálatas 2:9. E o interessante é que a intenção de Tiago, ao escrever a carta, era fortalecer, encorajar os cristãos judeus, e que havia se espalhado em toda a região do Mediterrâneo. Por quê? Porque quando, após a ressurreição, após a morte de Jesus, houve ali também muitas divisões, e ali ele queria resgatar a fé, principalmente dos judeus. E nessa mesma carta nós somos exortados a desenvolver uma fé viva, onde não apenas ouvimos acerca da verdade do Evangelho, mas também colocamos em prática o que aprendemos. Por que eu falei que ela serve muito hoje?
trazendo para a nossa atualidade, porque realmente nós estamos em um tempo que nós estamos sendo exortados e precisamos desenvolver essa fé viva, a qual, nesse tempo que nós estamos vivendo. Também faz nos lembrar que Deus usa as provações e o sofrimento para o nosso bem e para a sua glória. Então, se pararmos para pensar em tudo o que Tiago viveu, trazendo para a nossa realidade, existe, sim, sempre momentos em que queremos fazer prevalecer a nossa vontade. Eu acredito que Tiago fez isso antes de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, antes de se converter. São situações em que colocamos o nosso eu à frente de tudo e de todos. E, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo assim, tornando-nos assim egocêntricos e vaidosos, aumentando nossa autoimportância de forma perigosa. E é muito triste viver esta realidade, acredito eu, e muito doloroso também. A partir daí vão principar aí alguns problemas trazidos pelo ego. Não é à toa que a Bíblia nos apresenta inúmeros testemunhos nesse sentido. E eu fiquei assim maravilhada com a história de Tiago, trazendo para a nossa realidade, trazendo muitas das vezes para a minha realidade, porque eu sei que o ego, ela realmente traz algumas destruições, ela traz algumas tristezas, e nós precisamos realmente repensar nas nossas atitudes. E nós sabemos quem foi o primeiro, né, a sofrer as consequências do ego. Isso aí é bem claro, pois foi o orgulho de Lúcifer, né, que se transformou em um anjo caído. Porque se ele não tivesse sido tão orgulhoso, se o ego não tivesse falado, né, tanto ao seu coração, acredito eu, que realmente nós não estaríamos passando o que nós estamos passando hoje. E o ego é a escolha pelo mundano e pela desobediência. É a negação de uma atitude humilde perante Deus, infelizmente. Quando falamos de humildade, as pessoas, eles criam uma certa resistência, porque eles não assumem que o ego fala mais alto do que a sua humildade. E, às vezes, nas suas atitudes, eles falam, alegam, agem como... Não, eu sou humilde. E nós percebemos, vemos e agimos, muitas das vezes, com falta de humildade e deixando o ego, o eu, prevalecer. Mas a Bíblia diz muito sobre o ego. Né? Para a Bíblia, o ego será responsável pelo afastamento do homem de Deus. E isso nós já temos visto nos últimos tempos. As pessoas se afastando de Deus porque elas acham que elas são melhores do que Deus. E isso, sim, me entristece muito. E, realmente, como eu falei, essa palavra falou muito ao meu coração, porque todas as vezes que eu subo no altar, eu peço muito a Deus para que venha diminuir a mim, engrandecer a Ele, não deixar o meu ego, porque eu não sou superior a Ele, eu não sou superior a ninguém. E eu não quero ser distante de Deus, eu quero me aproximar de Deus. Então, se eu tiver que me humilhar, eu vou me humilhar. Mas principalmente para Deus. E o primeiro efeito desse mal começa em acreditar que somos melhores do que as outras pessoas. Vivemos isso não só no nosso dia a dia, vivemos isso dentro da nossa casa, vivemos isso na nossa igreja, vivemos isso no nosso serviço, no nosso trabalho. Nós vivemos isso diariamente, achando que as pessoas são superiores. E a falta de humildade vai distanciando cada vez mais as pessoas e o sentimento. Contudo, a soberba nunca se limita em menosprezar os nossos semelhantes, pois chega o dia em que o orgulho duvida até mesmo de Deus. Olha aí. Quantas pessoas já se desviaram da igreja, dos caminhos do Senhor, por orgulho, por duvidar de que realmente Deus é capaz de fazer.
Quantas pessoas viram para nós, muitas eu acredito que já ouviram, e falar: ah, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Isso é várias vezes, vários momentos. Mas o orgulho não permite a pessoa reconhecer de que realmente ela precisa mudar. E falar: eis-me aqui, Senhor, para você me transformar. E é triste ver todas essas situações. Ele está convencido, né, a pessoa orgulhosa, de que o seu próprio caminho é melhor. E muitos falam: não preciso de Deus. Mas eu falo muito também que quando não preciso de Deus, mas se está numa doença, se está com uma enfermidade, se está ali com alguma situação que precisa de Deus, até os ateus, eles viram e falam assim: eu não acredito em Deus, mas a primeira pessoa que eles falam: Deus me ajuda. É sempre assim: Deus me ajuda. Lembram de quem? De Deus. Assim vira as costas ao Pai, acreditando que será feliz. E nós sabemos que é mentira. Muitas pessoas estão se distanciando, muitas pessoas estão se desviando e não querem abrir os seus olhos para entender que é o ego. O ego tem falado e a falta de humildade tem não permitido as pessoas reconhecerem que precisa de mudança, que precisa realmente acreditar que Deus pode mudar a sua vida. Essas pessoas, perdidas nesse amor desmedido por si mesmos, veem-se como invencíveis, mas a decepção não tarda. Temos orado, eu e a minha casa, o meu marido, o meu filho, para que nós não venhamos chegar a esse ponto. Porque eu sei que a misericórdia do Senhor renova a cada manhã, mas eu também tenho que fazer a minha parte. E Deus permite as pessoas sim crescerem, mas não pense que são maiores do que Deus, porque nós não somos. Nós precisamos acreditar, nós precisamos deixar o nosso orgulho, porque com Deus eu tenho certeza que as coisas mudam. Com Deus eu tenho certeza que as coisas transformam. Uma vez que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbio 16, 18. E parando para pensar, quantas pessoas não terminaram arruinadas por se converterem em escravas do próprio ego? Há várias pessoas. Há pessoas dentro da nossa igreja, do nosso convívio, que nós temos visto que as pessoas estão doentes, mas a falta de humildade, o orgulho tem falado maior. E as pessoas não entendem que precisa se converter a Deus, as pessoas não entendem que precisa mudar, que precisa realmente ser transformada, deixar o agir de Deus vir sobre a vida dele e mudar as suas atitudes. Para evitar o sofrimento, bastaria que tivesse prestado atenção às palavras de Jesus. Pois o que a Bíblia diz sobre o ego, anda também os ensinamentos do Salvador. Olha que interessante. Deus fala sobre tudo, a todo momento. Mas, às vezes, estamos tão surdos, tão cegos, tão orgulhosos, que não permitimos ver o agir de Deus, que não permitimos enxergar as coisas boas e enxergamos só as coisas ruins. E Deus quer que sejamos humildes. É o que Ele mais quer, porque Ele nos dá a sua graça a todo momento, Ele nos dá a sua misericórdia a todo momento. O cristão não pode ser egoísta ou soberbo. Seria uma contradição com todo o preceito de humildade e amor ao próximo empreendido por Jesus. A luta de Jesus, a vinda de Jesus, não foi em vão. Não foi em vão. Há um propósito para tudo. Mas eu acredito que Ele fica muito triste com as nossas atitudes. Essa mensagem de Deus, em Mateus 23, 12,
É essa a mensagem de Deus. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Não sou eu que estou dizendo. E Ele nos alerta a todo momento. A todo momento, Ele nos alerta. Mas o que aprendemos com isso? Aprendemos que a obediência ao Evangelho e a consciência de que o nosso ego não é nada perante a Deus. E não é nada. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para nós é muito maior. Ele só quer que sejamos obedientes a Ele. Ele só quer que sejamos realmente humildes perante Ele. É isso que Ele está querendo de nós, nada mais. Mas é tão difícil, porque o eu fala, muitas das vezes, fala mais forte aos nossos corações. Portanto, o que a Bíblia diz sobre o ego está ligado à necessidade de não nos esquecermos que o autor que a alta importância pode ser um veneno. E é verdade. E é verdade. Nós estamos nos envenenando a cada dia de tal forma que nós não estamos enxergando aquilo que Deus tem para nós. Porque o veneno, muitas das vezes, sobre a vida de muitas pessoas, tem sido maior do que a própria palavra de Deus. É por isso que o livro de Provérbios nos aconselha não sermos sábios aos nossos próprios olhos. E, infelizmente, tem acontecido muito isso. Muitas pessoas achando que é melhor do que Deus. Muitas pessoas achando que é melhor do que o próximo. Infelizmente. E já Cristo nos ensina que para segui-lo devemos renunciar a nós mesmos. Mas o quanto é difícil renunciar a nós mesmos. O quanto é difícil virar e falar, eu? Não posso, infelizmente. Infelizmente. O que significa pura é simplesmente abandonar as armadilhas do ego. E aí, estamos dispostos a abandonar essas armadilhas? Estamos dispostos a se humilhar diante de Deus? Estamos dispostos a querer uma vida nova, uma vida transformada? Deixar de lado o que nos exige essa força enganadora é fundamental para que Deus possa governar as nossas vidas. E nessa noite também eu trouxe algumas atitudes de ego, né, de superego, daquilo que fala mais alto, muitas das vezes, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. E, como eu falei, eu acredito que o Tiago passou muito sobre isso, porque, para ele escrever essas cartas, realmente foi preciso ele chegar aonde ele chegou, só que ele teve um diferencial, que ele pôde reconhecer as suas falhas, as suas fraquezas, e ali querer ensinar o povo que estava ali diante de Deus, para que eles pudessem voltar aos caminhos do Senhor. E algumas dessas atitudes é a dificuldade em aprender com seus próprios erros. Nós estamos tão cegos, tão bitulados em algumas coisas, em certas coisas, que nós temos essa dificuldade em aprender com nossos erros. Porque quando nós erramos, nós ainda falamos, não, o outro errou. E nós não assumimos os nossos erros. Porque eles não assumem, porque muitas das vezes vira para a gente e fala assim, eu faria isso? Faria não. Falta de humildade. Tem dificuldade em aprender. Não acredita que esteja errada, nunca. Não enxerga a si mesmo como causadora do problema. O outro sempre faz o problema, é o problema. Mas a pessoa que realizou o problema, a pessoa que agiu ali no problema, ela não assume. Ela não assume, porque ela tem essa dificuldade. Ele irá procurar respostas e culpado quando algo não acontece como esperado. Isso é a pessoa que tem um ego, o superego. É a pessoa que tem
o eu, é o achar que eu sou melhor do que todos, é o orgulhoso. Não aceita nem mesmo as críticas construtivas. Quantas pessoas que nós acompanhamos, quantas pessoas que nós vimos na nossa vida diária que não aceitam o outro a falar assim, olha, eu acho que esse caminho aqui talvez iria facilitar. Não, não aceito. Até mesmo dentro da nossa igreja. Porque o seu orgulho não permite aceitar o que o outro pensa. Somente o que ele sente, somente o que ele pensa. Aí sim é o que prevalece. Não importa o que o outro fala. Não importa. E muitas das vezes ainda distancia dessas pessoas. Já tivemos certas situações com casais, com pessoas conhecidas, porque quando fomos falar, a pessoa não, e preferiu distanciar da gente, preferiu distanciar, muitas das vezes, de mim, porque às vezes eu sou muito verdadeira, o Ademir ele é mais centrado, mas eu sou muito verdadeira, e as pessoas não aceitam. Porque eles não têm aquele ditado que nós falamos, a verdade dói, e realmente dói. Mas o ego da pessoa não permite a pessoa reconhecer. A pessoa também tem dificuldade de ser feliz pelo sucesso dos outros. Quando uma pessoa consegue um emprego, quando uma pessoa passa em um concurso, quando uma pessoa consegue uma vitória em sua vida, muitos falam que ali, eu queria estar ali. E, às vezes, ainda dá os parabéns entre os dentes. Porque o seu ego não permite ele ser feliz. Não permite, muitas das vezes, caminhar com a pessoa e falar também, eu consigo, eu também sou capaz. Chega ao ponto de ter inveja. Porque as pessoas que têm muito orgulho, as pessoas que vivem com o eu, elas se veem de maneira superior. E ela fica incomodada com o sucesso do outro. Né? E até mesmo quando uma promoção, eu lembro quando eu era motorista de ônibus, que eu fui cobradora, de cobradora passei para fiscal, de fiscal eu passei para motorista, muitas pessoas viraram para mim e falaram comigo, você não vai conseguir. Lembro também de um acontecimento comigo, quando eu vim embora para Belo Horizonte. Eu comecei a trabalhar de babá na casa de uma oficial de justiça, e eu dormia lá, de segunda a sexta, de segunda a sábado, no sábado de manhã eu ia embora, e surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista nessa empresa de ônibus, a qual eu trabalhei por 12 anos. E eu falei com ela, citei o nome dela, falei com ela se ela autorizava eu ir, e olha como que era de Deus, porque a entrevista era no sábado, e ela me diminuiu muito, muito. Ela virou para mim e falou comigo que não me autorizava a ir. E que, se eu fosse, eu podia vir só buscar as minhas coisas, não precisava retornar. E ela me tratou assim, como um cachorro. E aquilo assim, me doeu muito. Eu não consegui dormir da sexta para o sábado. Mas o mover de Deus foi muito maior sobre a minha vida. Deus realmente me deu força, que eu levantei de manhã, arrumei. E a entrevista era 7h30 da manhã, e eu falava com ela assim, mas às 10 eu estou aqui, que é o horário que as suas filhas acordam, e ela não. E eu cheguei lá às 10, as filhas não tinham acordado, e ela me humilhou muito. Eu consegui, foi eu e mais algumas primas, nós fizemos a entrevista, e eu consegui a vaga de emprego lá, nessa empresa, e eu voltei na segunda-feira somente para buscar as minhas coisas. Acredito eu que, por ter sido a única babá a enfrentá-la, ela, no final das contas, ela acertou tudo comigo e me deu os parabéns e me abençoou. Por muitos anos eu frequentei a casa dela porque era a única que ela aceitava entrar na sua casa. Então, queridos, quando nós realmente temos humildade, nós vemos o mover de Deus. Em nenhum momento eu fui contra ela, em nenhum momento eu enfrentei ela com desaforo, simplesmente falei com ela que eu iria e que não tinha problema, que se eu perdesse o serviço, eu iria arrumar outro. E ali, por um tempo, ela se tornou uma pessoa agradável, e hoje, infelizmente, não sei como está, mas espero que esteja bem, mas graças a Deus, eu vi e vejo o mover e o sobrenatural de Deus sobre a minha vida.
Mas as pessoas orgulhosas, as pessoas com ego, não querem entender a realidade e acaba distorcendo algumas situações. Porque ele e não eu. Já aconteceu isso muito comigo também na empresa. Por que não? Porque ele e não eu? Por que ela e não eu? Com certeza, são situações que nos deixam tristes, porque muitas das vezes acontece com amigos. A pessoa com orgulho, com ego, se autoavalia superior. O ego torna melhor em tudo na própria visão, principalmente em relação aos outros. Mas as pessoas com ego são arrogantes. E o que você faz nunca é suficiente, nunca é bom. E isso é muito triste. Não respeita o conhecimento do outro, porque se acha sempre superior. Precisa de elogios para se sentir bem. Infelizmente, porque nem ele, a pessoa que tem um ego elevado, vamos dizer assim, ele precisa ser elogiado a todo momento, porque nem ele acredita na sua capacidade. O ego inflado vem acompanhado de uma dose de carência por elogios. Olha só. Para quem deixa o ego falar mais alto, os elogios são a maneira de medir os resultados. O problema é que elogiar é elevar ainda mais o seu ego. Dificuldades em trabalhar em equipe. Porque o lado superior traz essa dificuldade em trabalhar em equipe. A pessoa não consegue ver a condição, a capacidade do outro. Ela se acha sempre superior. Com isso, muitas das vezes acaba maltratando o outro, porque o seu ego acaba atrapalhando. O ego elevado atrapalha reconhecer a necessidade de autoaprimoramento. E a humildade é zero. A humildade é zero, infelizmente. E voltando para o nosso versículo, a qual eu escolhi, que eu sei que foi Deus que falou no meu coração. Mas quem nos dará graça? Quem nos dará graça? Deus, pois Ele nos ama de tal forma que deu o seu Filho por nós. Mas por que Ele deu essa graça a nós? Porque Ele poderia muito bem não dar, porque somos desobedientes. Ele poderia muito bem não dar, porque nós somos arrogantes. Ele poderia muito bem não dar, porque nós somos orgulhosos. Mas Ele deu, porque a sua graça nos salva, nos livra do pecado. E nos confere condições de servo a Deus, assumindo a nossa fraqueza. Ele sabe que nós somos fracos. E mesmo assim, Ele nos ama. E mesmo assim, Ele nos dá a sua misericórdia. Mas o que é graça? Muitas das vezes oramos e não sabemos o que é graça. Não é verdade? Porque não temos a curiosidade. Não temos a curiosidade de pesquisar. Graça é um fator revelador do amor de Deus por nós. É o favor imerecido. É o favor imerecido. Graça é uma palavra latina, a qual foi traduzida do grego. Essa palavra tem raiz na palavra grega charis, a qual tem por significado amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional. Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é digno de que nós venhamos realmente nos humilhar perante Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor, para sermos moldados, para sermos tratados e para sermos curados, porque somente Ele, com a sua graça, que nós vamos conseguir alcançar
essa humildade que tanto necessitamos. Mas por que Deus resiste o soberbo? Porque esse tipo de pessoa satisfazem com as coisas do mundo. Ele esquece de Deus para se agradar das coisas do mundo, porque elas se acham autossuficientes. E vivemos em um tempo assim, e Deus não tem se agradado. Deus quer que nós possamos viver na dependência dEle. Nós não somos autossuficientes. O soberbo se acha merecedor de tudo, mas esquece, muitas das vezes, de que não é merecedor da graça porque é soberbo. Onde há orgulho, não há espaço para a graça, que é um favor imerecido. Alguns exemplos na Bíblia sobre pessoas soberbas, podemos citar aí a Jezabel, a esposa de Acabe. Era uma mulher arrogante e má. Nós sabemos muito bem da história dela, e teve um fim muito trágico, que ela foi ali comida, né, pelos cães. Mas era uma pessoa que fez muito mal, principalmente ao profeta Elias. Ela perseguiu ele por muitos anos, e no tempo oportuno ali, o juízo de Deus veio sobre a vida dela. Caiu sobre ela, né? E no final, que eu falei, ela teve assim um fim trágico. A história dela está lá em 1 Reis 21, 7, 23, 2, 23, 21, do 7 ao 23, e de 2 Reis, do 9 ao 30, 37. Seria bom que nós pudéssemos estar lendo e refletirmos sobre esses tipos de pessoas, para que nós não tenhamos atitudes parecidas. Nabal, esposa de Abigail, ele foi também, né, soberbo diante de Davi. O seu fim foi melancólico, está lá em 1 Samuel 25, 3 ao 38. Um dos casos mais clássicos aí do Antigo Testamento, e que nos mostra aí que Deus resiste o soberbo, é a história do rei Nabucodonosor. E ele foi avisado por Deus acerca do perigo do orgulho, mas ainda assim caiu nesse grave pecado. E o rei, ele era muito poderoso da época e teve assim o seu orgulho abatido. Mas eu também vi muita misericórdia de Deus com ele. O seu orgulho foi abatido e ele teve assim, depois foi reduzido a um comportamento aí animal. Mas diferente dos outros dois casos de Jezabel e Nabal, ele teve a oportunidade de reconhecer o seu erro. Foi a graça e a misericórdia. Daniel 4, 30 ao 37. Também no Novo Testamento, nós temos algum exemplo. Nós temos aí o Herodes Agripa I. Ele foi dominado pela soberba e o orgulho e tentou se apossar da glória que só pertence a Deus. Então, seu fim foi horroroso. Imagina, você querer ser superior a Deus, aí é querer brincar, né? Atos 12, 20 ao 23. E finalizando, mas Deus dá graça aos humildes. Olha que tremendo. Ele dá graça aos humildes. Exemplo de humildade é a história de Ana. Ela se humilhou perante Deus e humildemente orou pedindo misericórdia. E por um milagre divino, Deus ouviu a sua oração e lhe tornou mãe, a mãe do profeta Samuel, que está lá em 1 Samuel 1, 12, 20. E nós sabemos que a história dela é maravilhosa. E ela se humilhou. A outra companheira do seu esposo, a Penina, humilhava ela, debochava dela. E ela não deixou desanimar, porque ela cria, e ela creu no Deus vivo. E ela sabia em quem ela estava crendo. Ela não duvidou. Ela pode ter até desanimado, mas ela não duvidou. Vemos também no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus se ocupou em advertir o seu povo acerca da necessidade de um espírito humilde.
Por mais de uma vez ele falou: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Mateus 23, 12, Lucas 14, 11, Lucas 14, 11 e 18, 14. O apóstolo Paulo é outro grande exemplo de humildade na Bíblia. Ele se considerava principal dos pecadores e o menor dos apóstolos. Ele reconhecia que a graça de Deus era o seu grande sustento. 1 Coríntios 15, 9, 10, 9, 10, 1 Timóteo 1, 15, 16. Seria muito importante se nós tomássemos algumas decisões em nossas vidas e começássemos a buscar referências na Bíblia e atitudes de humildade, porque são esses tipos de atitudes que nos levam e nos ajudam a sermos diferentes, a querermos mudar a cada dia. Mas o que é humildade? É a qualidade de quem age com simplicidade. Características de pessoa que assumem suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Mas o quanto é difícil, né? Vivermos e agirmos assim. Características de uma pessoa humilde. Humilde é verdade, humildade é verdade. Humildade consiste em saber e aprender. Humildade consiste em saber servir. E é servir com gratidão, servir com coração, servir não para agradar o homem ou o mundo, mas servir para agradar a Deus. A humildade consiste em saber humilhar-se diante de Deus e deixar que Ele exalte na hora certa. Ele vai fazer, a palavra dele vai se cumprir. Nós temos que crer. A humildade leva a pessoa a orar, a confiar em Deus e a não a si mesmo. Sozinho, queridos, nós não chegamos em lugar nenhum. Mas com Deus, Ele responde às nossas orações. A humildade leva a pessoa a pedir a ajuda de outros. A humildade nos ensina a acolher os outros e não a julgá-los. E quantos de nós temos tido atitudes de juízes, sem termos o cargo de juízes? Temos que ter humildade. Quem somos nós para julgar? Vamos parar de julgar e vamos começar a orar. Vamos começar a abençoar. Vamos começar a profetizar bênção. É isso que precisamos fazer. A humildade nos ensina a cultivar a gratidão. Concluindo, que nessa noite possamos agradecer a Deus por ter nos ensinado o que é a sua graça, por ter nos ensinado o que é um ego, o que é orgulho, o que é ser soberbo. Agradecer a Deus por uma atitude de humildade que tem nos ensinado. É claro que lutar contra o nosso próprio egoísmo não é fácil. Ainda assim, devemos nos nortear sempre por aquilo que agrada a Deus, vigiando para que possamos ser humildes e obedientes em toda situação. Afinal, o que demanda o nosso eu não pode jamais ser tão importante quanto a vontade do Pai. Assim, nunca se esqueça de que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago poderia ter identificado como irmão de Jesus, ou mesmo como líder de uma igreja em Jerusalém, mas ele orgulhosamente se denominou servo de Deus e de Senhor Jesus Cristo. Que possamos também nos denominar assim, servos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a humildade transforma corações, porque a humildade transforma vidas, porque a humildade transforma as nossas atitudes, e Deus se agrada ao ponto de nos dar a sua graça. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus, ela é sempre bem-vinda aos nossos corações,
ela é sempre alimento para a nossa vida. E hoje a palavra que a Janaína trouxe aqui, a respeito de submissão, humildade, mansidão, tudo isso são coisas que nós precisamos amadurecer em nossa vida. Que Deus continue, Janaína, te abençoando, para que tudo que você pregou, você também possa viver isso no seu coração, na sua vida, em casa, no seu ministério, porque os humildes serão exaltados, e ao contrário disso serão humilhados. Que Deus possa estar nos abençoando. Culto abençoado, palavra abençoada. Eu quero agradecer você que está aí no YouTube, quero agradecer a parte técnica, agradecer também o louvor, que Deus possa estar abençoando todos nós, e que nós possamos continuar sempre acreditando que Deus está no controle, mas nós precisamos permitir que Deus possa nos controlar, possa nos dirigir. Eu quero nessa noite orar a Deus em agradecimento a esse momento. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos permitiu nessa noite estar na Tua presença. Obrigado, Deus, pela palavra abençoada que a Janaína trouxe aos nossos corações. Obrigado pela vida da Janaína, ó Pai, Tua serva que tem buscado servir ao Senhor. Pai, obrigado a todos que trabalharam, ó Pai, na técnica, no louvor, todos nós, ó Pai, e aqueles que estão ali do outro lado, nos ouvindo e participando, alimentando desse banquete que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Pai, nós agradecemos ao Senhor e pedimos em nome de Jesus Cristo que a Tua bênção esteja cada dia na nossa vida e até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém, amém e amém. Ah, é verdade. Nós temos o ofertório. Vamos chamar então o ofertório. Graça e paz, chegamos ao nosso momento de ofertas e dízimos. E eu convido você que está em casa a participar nesse momento com a gente. E você pode fazer isso aí da sua casa pelo seu celular. É só baixar o aplicativo PicPay e você vai dar todas as permissões necessárias e apontar a câmera para o QR Code que vai aparecer aqui na sua tela. E através desse QR Code você vai conseguir fazer a transferência ou pagar o boleto. Você também vai ter aqui na sua tela os dados bancários da igreja, para que você faça a sua transferência. Outra opção é o plantão tesouraria, onde você pode entrar em contato com a igreja para poder fazer a sua entrega do dízimo presencial ou combinar que eles buscam na sua casa. E nós contamos com a sua fidelidade nesse tempo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, a sua família e a sua casa. Deus abençoe. Deus possa continuar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.